Ganhar jogando mal, muito mal, uma atuação quase ridícula, como foi na vitória sobre o Colo-Colo, ou empatar jogando um futebol melhor, como aconteceu, por exemplo, contra o Bragantino na estreia do Brasileiro e recentemente no jogo contra o Atlético Mineiro. E aí? Eis a questão. O que é melhor, jogar mal e ganhar ou jogar bem e perder ou empatar? Claro que essa reflexão, claro que essa dúvida virou debate entre os torcedores do Fluminense depois do jogo contra o Colo-Colo. Mas a escolha não é tão simples assim e não está livre de uma necessária reflexão. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Seja bem-vindo aqui, tapete vermelho para você no canal Ilan FC. Faz o protocolo aqui do canal. Se você puder, se quiser, deixa o seu like aqui, se inscreve também. Estamos aí pertinho dos 30 mil, falta você. É tudo de graça, inscrição e like, você me ajuda muito. Pois é, galera, vitória por 1-0 sobre o Colo-Colo, importantíssima. É óbvio, é desnecessário dizer que todo o tricolor está feliz da vida com o resultado e que o Fluminense deu um passo gigantesco para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Abriu 3 pontos sobre o segundo colocado, tem 8 agora contra os 5 do Cerro Porteño e os 4 do próprio Colo-Colo, o Alianza Lima é o lanterna com 3 pontos, e o Fluminense com 3 de vantagem sobre o segundo colocado, joga os 2 últimos jogos no Maracanã em casa, né? Exatamente, contra o Cerro Porteño, o vice-líder, e contra o lanterna Alianza Lima. Ou seja, a classificação é praticamente algo assegurado. Se não se classificar nesse cenário, realmente estaremos falando de uma grande vergonha, o que eu acho que não vai acontecer. Mas o debate está aí, né? Depois da vitória com o futebol paupérrimo, em que o Fluminense foi amassado 99% do tempo no jogo lá no Chile, mas venceu por 1-0, claro que você ouve por aí, você lê por aí, você recebe mensagens de todo lado, do tipo, Ilan, prefiro ganhar jogando mal, né? Futebol é assim, Libertadores se vence, não se joga, aqueles chavões, aqueles clichês que a gente está ouvindo por aí e que não são irreais. Claro que é melhor vencer. Claro que Libertadores, se você puder ganhar, é mais importante do que jogar bem. Não se joga, se ganha. Tá bom, é um clichê bacana. Se você chegar lá no fim da Libertadores, não fizer uma final tão boa assim e ganhar. É sobre isso. O clichê trata sobre isso, mas nós estamos na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense, por exemplo, só para pegar o exemplo do próprio tricolor, se quiser ser campeão, ainda tem 2 jogos nessa fase de grupos, mais 6 no mata-mata, né? Portanto, já são 8 jogos e mais a decisão. Então, são 9 partidas que o Fluminense tem até o fim da nova glória eterna. Até a possível conquista do bicampeonato da Libertadores, mais 9 jogos. E aí vamos falar sobre o óbvio primeiro. É melhor vencer jogando mal do que perder jogando bem? É óbvio que é melhor vencer jogando mal. Isso aí não tem discussão. Para mim, pelo menos, não tem discussão. Entre um e outro, tem que escolher só um deles. Prefiro vencer jogando mal do que perder jogando bem. Claro, tá aí a seleção brasileira de 82, né? Que perdeu uma Copa do Mundo jogando um futebol espetacular, que não nos deixa mentir. Quem é que ficou mais na história positivamente, né, que marcou realmente seu nome na galeria de troféus dos campeões mundiais? Foi a de 94 com o Parreira, que não jogava um futebol tão bonito assim, ou foi a de 82 com o Telê? A do Telê realmente está eternizada, é histórica, é querida no coração de todo mundo, mas está marcada também como uma seleção que perdeu, uma seleção perdedora. Fato, isso não tem como negar. Então o Fluminense venceu realmente o Colo-Colo jogando um futebol pavoroso, mas venceu. Então os tricolores, muitos deles hoje, se dão o direito, e com toda razão, de estarem felizes. Felizes com o resultado, estão satisfeitos com a atuação, esse é o ponto. E o ponto além dele é o seguinte, esse jogo não resolve absolutamente nada. É bom ficar feliz, é bom estar satisfeito com o resultado, mas poder se dar conta e ser realista de que é um resultado pontual e que o Fluminense venceu apesar do que não jogou. E qual é a utilidade
de identificar isso, reconhecer, né, e usar até como aprendizado. Qual é a utilidade disso? A utilidade é que existem mais 9 jogos pela frente. Alguém em sã consciência, alguém realista, acha de fato que o Fluminense vai jogar mais 9 jogos nesse nível que jogou ontem e ser campeão da Libertadores? Eu respondo por mim. Eu tenho certeza que não. Não é que eu acho, não. Eu tenho certeza que jogando esse futebol de ontem, o Fluminense não será bicampeão da Libertadores. Alguém vai dizer, bom, mas nos próximos 9 jogos, ele pode jogar bem de novo. Né? Ontem jogou mal, foi uma exceção e venceu. Aí é que está o problema. Não foi uma exceção. O nível de jogo do Fluminense, que a gente viu no Chile pela televisão, ou quem estava lá, né, as centenas de torcedores que estavam lá, se tornou praticamente uma regra. O torcedor do Fluminense, que até pouco tempo atrás ia para os jogos, seja na televisão, seja no estádio, muito confiante, sabendo que seria um time impositivo, superior ao adversário, vencendo ou não, hoje já pensa o contrário. Já baixou o sarrafo na cabeça, no subconsciente do torcedor do Fluminense. E daí até a explicação de muita gente ter ficado satisfeita ontem. Porque as vitórias têm sido mais incomuns do que normais. Têm sido muito menos habituais do que eram em 2023 e 2022. Então hoje está tipo assim, está valendo ganhar de qualquer jeito. O importante é ganhar. Gente, não é. O importante não é só ganhar. Ganhar é muito importante, já falei disso aqui. Mas o importante não é só ganhar. A não ser que seja o último jogo do campeonato, que seja a decisão. Aí estou de acordo. O importante ali é ganhar, ir para casa e comemorar. Mas não, temos 9 jogos pela frente, um Fluminense muito irregular, muito inconsistente, muito claudicante e, ponto central, desequilibradíssimo. Muito desequilibrado. Todos nós aqui reclamávamos, até poucos dias atrás, do time ser desequilibrado, porque era muito vulnerável na defesa. E foi muito vulnerável, inclusive num jogo recente contra o próprio Colo-Colo no Maracanã, que acabou tomando gol de bola aérea. O próprio Colo-Colo ameaçou o Fluminense no Maracanã muito mais do que o Fluminense lá jogando no Chile, ameaçou eles. Curiosamente, o Fluminense ganhou os 2 jogos, mas o Colo-Colo foi um time muito mais presente no ataque no Maracanã do que o Fluminense ontem em Santiago. Então o Fluminense era um time realmente desequilibrado, vulnerável na defesa. Era uma crítica comum de se ouvir de jornalistas, de influenciadores, de torcedores, de que o time vai todo à louca para frente, né? É um time muito ofensivo, mas deixa o setor defensivo desguarnecido. É verdade. Então ele consertou isso ontem. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, consertou mesmo. O Colo-Colo, gente, finalizou 24 vezes contra o gol do Fluminense. 24 vezes. Quantas defesas fez o Fábio? 1 ou 2. 1 ou 2. O que significa dizer isso? Qual é a tradução? É simples. Ainda mais somados, né, ao dado que eu vou dar agora. Quantas bolas eles chutaram na direção certa, na direção do gol? 2 em 24 finalizações. Significa dizer que eles finalizaram para fora, ou 1 na trave, em 22 oportunidades. Ou seja, o Colo-Colo foi muito incompetente nas suas finalizações. Mais ou menos como tinha sido o Internacional na semifinal ano passado, no Beira-Rio, na Libertadores. Alguém vai de lembrar, né? Há de lembrar aqui, fecha parênteses. Então o Colo-Colo foi muito incompetente. O Fluminense foi tão sólido assim na defesa ontem, ou seja, virou um time equilibrado, como disse o Fernando Diniz depois do jogo, porque na defesa atuou muito bem, ofereceu, gente, 24 oportunidades ao adversário. Passou sufoco, foi amassado, ficou imprensado o jogo inteiro. Eu não acho que um time que oferece ao outro a possibilidade de finalizar 24 vezes tenha ido tão bem assim na defesa. Ah, foi um time lutador, com raça, com garra, se jogou nas bolas, interceptou várias finalizações. Sim, tudo isso é verdade. Isso é tudo correto, tudo é verdade. Então foi um time que aparentemente estava mais sólido defensivamente. Sim, mas também, né, defendendo com todo mundo, com o Germancano atuando de volante ou de zagueiro, com o Ganso tendo que jogar recuado e sendo o único que às vezes reclamava de que o time não estava indo à frente. Arias jogando, marcando ali atrás também como volante e zagueiro. O Fluminense se defendeu com 10, 11 jogadores ontem. Então era normal que fosse um pouco mais sólido defensivamente. E vamos então considerar que tenha sido um time melhor defensivamente. Acho até que foi melhor do que o habitual. Claro, muito menos exposto, defendendo com mais gente, menos vulnerável. Ok. Mas o desequilíbrio continua. Por quê? Porque o desequilíbrio não é só quando você está mal na defesa,
Quando você ataca demais e fica muito aberto na defesa, o desequilíbrio é quando acontece o contrário também. Ontem o Fluminense foi um time desequilibrado porque defendeu demais e atacou pouco. Porque estava todo mundo preocupado em defender e não tinha saída de bola. Quantas jogadas o Fluminense criou, construiu durante a partida? Você lembra aí de quantas? Você lembra de alguma? É melhor perguntar assim. Eu lembro sim, Ilan. Você lembra de quantas? Uma, duas ou mais do que duas? É sobre isso, gente. Então, o que nós vimos ontem foi novamente um time desequilibrado, só que ao contrário. Mais defensivo, mais resguardado, mais cauteloso e absolutamente sem saída de bola, sem meio campo e sem ataque. Parecia o Fluminense com 9 jogadores e os caras do Colo-Colo com 13. Eles estavam muito mais presentes, muito mais dominantes em praticamente todos os setores do campo. Então, eu vi um time ontem desequilibrado, ao contrário, dessa vez muito defensivo e nada ofensivo. E, repito, o ideal é ter um time equilibrado. Vai ser perfeito? Não vai ser perfeito nunca. Nenhum time do mundo é perfeito. Mas o time mais próximo do ideal é você ter meio campo, ter ataque e ter defesa. É você ter os 3 setores funcionando, né, a contento, relativamente bem, satisfatoriamente bem, num nível aceitável. E o que a gente viu ontem foi um Fluminense apenas defensivo e que aproveitou sua única bola de ataque. Teve uma outra no primeiro tempo, né? Um passe do Ganso para o Lima, que ele finalizou sem ângulo já nos acréscimos. Mas tirando essa, a única bola de ataque que teve foi esse chute do Marcelo. Foi um chute que o Manuel desviou no meio do caminho. Sequer foi uma jogada totalmente consciente, não foi um cruzamento, enfim, foi um chute desviado e a bola entrou. Um pouco, talvez, pelas graças de João de Deus, do Gravatinha, né? Aquelas forças ocultas que, de vez em quando, ajudam o Fluminense. Então, gente, moral da história. Jogar bem também é importante. Ganhar é muito importante, mais importante do que jogar bem, tenho que admitir isso, mas jogar bem também é importante, principalmente pelo que vem pela frente. É razoável se contentar com atuações ruins, como regra em 2024, e achar bacana se dar o direito de comemorar uma vitória, mesmo com uma atuação tão pavorosa lá em Santiago? Comemorar é do jogo, concordo. Agora, estar satisfeito com isso, conseguir estar otimista com esse futebol apresentado pelo Fluminense e ver o time em evolução, o time está evoluindo, eu não consigo ver isso. O Fluminense ontem evoluiu em relação ao que tem jogado, jogou o jogo que tinha que jogar, porque era fora de casa, porque era num estádio lotado, porque o campo é isso, porque o campo é aquilo, porque estava frio. Todo dia vai ter uma desculpa? Todo jogo vai ter uma justificativa? Eu acho pouco, muito pouco. Parece que o sarrafo baixou e baixou muito. Está na hora dos torcedores terem consciência disso, dá para comemorar o resultado de ontem e, ao mesmo tempo, ser crítico e realista em relação ao que está acontecendo realmente com o Fluminense em 2024. Diniz continua à procura de uma solução. O Fluminense foi menos vulnerável, mas isso não foi uma solução. Diniz apenas mudou o sofá de lugar.